Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos unir as nossas vozes aqui nessa manhã, ter a certeza de que algo sobrenatural da parte do Senhor vai acontecer em nossas vidas. Diga graças a Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa manhã. Aleluia. Nós queremos declarar que o Senhor é grande, Pai, que o Senhor é poderoso. E por isso nós estamos aqui, Jesus, para declarar com todo o nosso coração de que o Senhor é grande e poderoso, no nome do Senhor Jesus. Declare: e quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver quão grande é o meu. Solte a sua voz nessa manhã, declare que esse Deus, Ele é grande, aleluia. E quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande. Todos. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, solte a sua voz e declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três que formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
ao teu Senhor Jesus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, grande é o meu Deus. Eu quero ver você declarando nessa manhã: quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande. Todos são, quão grande é o meu. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor é grande e poderoso. Nós podemos declarar a tua grandeza aqui nessa hora, Pai. Nós podemos declarar a tua misericórdia, porque o Senhor nos deu um novo dia. Nós podemos nessa manhã declarar que o Senhor é bom, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Quantos livramentos, quantas lutas e quantas vitórias nós passamos até chegar a este momento. O Senhor que nos conhece, assim como o Senhor Jesus viu Natanael debaixo daquela figueira. O Senhor conhece as nossas lágrimas, Ele conhece os nossos medos, as nossas dúvidas e anseios. E esse Deus que nos fortalece nessa manhã é o Deus que nós declaramos que Ele é grande, que Ele é poderoso. É o Deus que nós declaramos que faz o impossível acontecer. É o Deus de obras completas que alcança a nossa casa e família, o nosso coração. Oh, a nossa alma anseia por Ti, Senhor Jesus. Oh, maravilhoso. Tu és grande, Pai. Com as suas mãos erguidas declare isso, que Ele é grande. E quão grande é o meu. E todos hão de ver, aleluia, quão grande é o meu, e a nossa alma anseia por Ti. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, 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 grandioso, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E vamos aplaudir esse Deus poderoso. Glória a Deus.
Vamos declarar isso nessa manhã. Então minha alma, então minha alma canta a ti. Grandioso és. Aponta seu dedo assim pra cima e declare: grandioso és tu, grandioso és tu. E vamos aplaudir no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê um bom dia para a pessoa que está do seu lado, meu irmão. Fala para ela: Deus está contigo. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Essa aqui você conhece, ó. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso desistindo sou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai e te adorar. Só não vou perder e te louvar em meio às lutas, hein? É mais que eu posso não ver. Que esse deserto, como é lindo ver a igreja do Senhor cantando. E o quê? Aleluia. Declare: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Eu não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Só de sua voz e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar
sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero ver você declarar isso e te adoro. Te louvar as tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai o Senhor está cuidando de mim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Senta um minutinho, meus irmãos. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, cuida da sua casa, dos seus entes queridos, familiares. Eu gostaria de ver você contando a sua bênção aqui nessa manhã, contando um milagre, contando um livramento, aquilo que Deus tem alcançado a sua vida com o poder dele. Levante a sua mão que os irmãos vão até você, você que tem um testemunho. Tem um irmão do lado esquerdo e um lá no fundo, lá. No nome de Jesus, tem um lá no fundo, pastor, e tem um irmão aqui da esquerda. Amém, bom dia. Bom dia. Qual o nome do irmão? Irmão Edésio. Qual que é a benção? Irmão, a bênção é um livramento. Essa semana passada, eu tive uma visita que eu espero que nunca mais eu tenha na minha vida. Na minha casa, eu recebi, infelizmente, um casal dizendo que era gente da saúde, né? E essa pessoa me oferecendo, assim, várias facilidades para poder ter consulta no SUS e fazer todos os exames com maior facilidade. Mas era, olha, irmão, uma coisa assim que eles diziam para mim, que era uma coisa que ia me ajudar muito. Aí eu disse, inclusive, eu até falei na cara deles assim, eu digo, peraí, mas como é isso a coisa? Eles nunca vi falar nisso, isso aí não é um golpe? Falei bem assim na cara deles, dela e dele. Isso aí não é um golpe? Vocês estão oferecendo essa questão aí de uma facilidade tão grande? É verdade ou isso aí é um golpe? Aí eles falaram, não, senhor Deus, aqui é uma verdadeiramente é uma coisa que vai ser facilitado para o senhor fazer exame, fazer isso, fazer aquilo. Aí pegaram minha carteira de RG, tiraram uma foto da minha face, dizendo que era para me dar um cartão, né, especial para poder fazer essas facilidades no SUS. Olha, irmão, era para encurtar, era um golpe. Eu fui na UBS aqui de Guarulhos, fui em 2 UBS para saber se isso aí era verdade, é mentira, é uma realidade que é uma mentira, e me disseram, pode fazer um boletim de ocorrência, que isso aí é um golpe. Eu corri, irmão, fui lá no banco, já fechei a minha senha, fechei a senha, e fui na polícia, fiz o BO. Olha, irmão, eu fui verificar no banco para ver se tinha alguma coisa já ocorrida. Graças a Deus não ocorreu nada. E eu fechei então o meu CPF pelo Banco Central, né? Fechei o CPF para que eles não façam mais qualquer coisa que eles quiserem fazer com o meu CPF, eles não poderão fazer mais. Então, esse fato de não ter feito nada e não me ter prejudicado em coisa alguma, ter dentro da minha casa aquela situação, isso foi um livramento do Senhor, irmão. E isso aí também é um alerta, todos os irmãos que estão aqui, vê esse lado, viu? Não recebe visita dizendo que é do SUS, que vai fazer qualquer coisa para beneficiar. É um golpe e vocês têm que ter completamente, eliminar, nem deixar, nem dar conversa, não deixar nem entrar, como eu deixei, né? Fiz errado, errei, mas graças a Deus o livramento é esse. Não ter acontecido nada comigo e também com o meu CPF, que não abriram conta ainda, graças a Deus. E graças a Deus por essa vitória. É um livramento. Glória a Deus. Muito obrigado, vamos aplaudir em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia a todos.
Carlos. Qual que é a bênção? Então, o meu foi um livramento de acidente na empresa, né? Trabalhando logo de manhã. A gente foi carregar uma caixa, aí um colega, e eu tropecei na madeira embaixo e bati o queixo, a cabeça bem forte na madeira. Graças a Deus não aconteceu nada de quebrar o maxilar nem nada, só cortou aqui e levei 5 pontos, mas já está curado. Eita, era para ser um podia ser a coisa pior. Feio, né? E a questão quebrar o rosto, quebrar o maxilar, mas só foi a dor mesmo e rasgou aqui. Hein? Deu 5 pontos, mas graças a Deus já está sarando. Glória foi um livramento. Né? Jesus continue te guardando. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Meus irmãos, vou pedir para vocês verificarem o celular de vocês, colocar no silencioso, colocar no vibracal, que nós vamos receber a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Quem aqui veio para ouvir a voz do Senhor? Amém. Ele vai falar com você. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos livramentos o Senhor tem dado ao seu povo, não é verdade? Prudência ali. Que o Espírito dele continue nos guiando, porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ele não nos deixa ser enganados, meu irmão. Além de nos livrar, além de nos consolar, ele também nos mostra o caminho da verdade. Diga graças a Deus. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, nós queremos purificar a nossa vida diante do Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para declarar, meu Pai, que nós queremos mais santidade. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração nessa manhã para a Tua presença. Vem nos envolver, Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai, que o Teu caminho é puro e perfeito. Aleluia, Jesus. Jesus, Teu caminho é puro e perfeito. É puro e perfeito como Tu. Nele a santidade, verdade, não há outro melhor. E nesse caminho eu vou conhecer Tua verdade bem mais, agir como ages, amar como amas, ouvir e ver como Tu, para que eu mostre ao mundo que caminho seguir, com minha vida pegar Tua palavra, me ensine a reconhecer Tua voz, me chamando pelo meu nome, me dá santidade pra Te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacita, ó Deus, de amor. Não quero Te olhar e me constranger, preciso Te olhar sem me esconder, verdadeiramente Te adorar. Eu quero tanto, Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus, nós queremos mais. Nós queremos mais santidade, Pai. Nós vamos declarar mais uma vez: Jesus, Teu caminho. Jesus, Teu caminho
caminho. E nesse caminho eu vou conhecer tua verdade bem mais, agir como ages, amar como amar, ouvir e ver como tu, pra que eu mostre ao mundo que caminho seguir, com minha vida pegar tua palavra, me ensine a reconhecer tua voz, me chamando pelo meu nome, me dá santidade pra te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacita, ó Deus de amor. Não quero te olhar e me constranger, preciso te olhar sem me esconder, verdadeiramente te adorar. Eu quero tanto, Senhor, meu Deus. Nós queremos mais santidade, Senhor, aleluia. Levante as suas mãos e declare: Me dá santidade pra te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacita, ó Deus de amor. Não quero te olhar e me constranger, preciso te olhar sem me esconder, verdadeiramente te adorar. Eu quero tanto, Senhor, Senhor, meu Deus. oh, aleluia. Esse Deus que diz: sede santo porque eu sou santo. Esse Deus que purifica a nossa vida, que lava a nossa alma, que nos limpa dos pecados. Nós queremos ter mais santidade, Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos ver e ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Oh, maravilhoso. Erga suas mãos nessa manhã e você vai declarar com todo o seu coração: me dá santidade pra te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacita, ó Deus de amor. Não quero te olhar e me constranger, preciso
nós estamos aqui reunidos na Tua casa nesta manhã para Te louvar, Senhor. E nós queremos, meu Pai, o nosso coração ser tocado pela Tua presença. Nós queremos nos prostrar perante Ti, Jesus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. O nosso coração, meu Deus, o nosso coração, Espírito Santo, é carente da Tua presença. A nossa alma, Espírito Santo, anseia por mais. Assim como diz a Tua palavra, como a corça anseia pelas águas, assim também nós também desejamos um renovo. Aleluia, aleluia. Nós queremos o renovo, meu Pai, sobre a nossa vida. Nós queremos o renovo, Espírito Santo, sobre o nosso coração nesta manhã. Aleluia. Pede para Deus te renovar. Pede para o Espírito Santo trazer um renovo para o seu coração nesta manhã. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meu sentimento. Pede para o Senhor, vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Vamos com palmas, com alegria. Renova-me, Senhor, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, renova-me, Senhor. Vamos no início, olha lá. Senhor, venha mudar os meus pensamentos, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, e meu sentimento. Quem crê que hoje vai sair daqui cheio, declare: vem encher. Eu quero, Senhor, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. A igreja, renova, Senhor.
renova-me, para terminar. Vamos lá. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Obrigado, Jesus. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória. E nós queremos sair daqui hoje abençoados, renovados. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Amém. Pode sentar, meus queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já deu bom dia para quem está do seu lado? Amém. No frio o pessoal tem que, né? Tem que ir aí no empurrão, senão não acorda, né? Gente, eu quero já entrar direto na palavra de Deus hoje. Nós temos o costume, né? De ter o início do culto, de você devolver o seu dízimo, cumprir o seu voto. Mas eu já quero entrar nesta palavra. Está lá em Deuteronômio, capítulo 20. Nós estamos num momento de muita guerra. Enfrentamos guerra a todo instante. Mas a palavra de Deus fala que existe, a guerra tem uma lei. O que é lei? Lei é algo que você não pode transgredir. Então não se guerreia do jeito que você quer. A Bíblia ensina que é a maneira certa de você entrar numa guerra, numa batalha. E é isso que nós vamos aprender agora. Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. As leis da guerra. Às vezes a pessoa está numa guerra, mas ela diz: pastor, eu não consigo lidar com esta guerra. É uma batalha muito grande. É mais forte do que eu. Mas é porque talvez você não está seguindo a lei. E Deus colocou uma lei, tem a maneira certa. E você tem que seguir em obediência à palavra de Deus. Olha só, todos acharam? Deuteronômio 20. O texto diz assim. O título é Leis da Guerra. Está escrito na sua Bíblia também? As leis da guerra. Veja bem o que está escrito. Quando saíres, aonde? A peleja, a guerra, contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu. Aí vem a voz de Deus agora. Deles não terás o quê? Temor, medo. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Pronto. Esse é o primeiro versículo. Eu gosto de falar desse versículo e a gente tem que ser muito positivo ao dar essa palavra. Primeira coisa na guerra. Não importa qual é a guerra que você está enfrentando, seja ela emocional, física, seja ela uma luta mental. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito grande. Na minha mente passa todo tipo de informação. Todo dia eu tenho que ficar lutando contra maus pensamentos que vêm na minha cabeça. O desânimo, então, eu tenho que ficar lutando constantemente. Mas a palavra de Deus fala que a primeira lei que você precisa cumprir, obedecer, qual que é? É você não se entregar ao medo. Porque a primeira coisa que Deus falou, quando você entrar numa guerra, e você vir cavalos, povo maior em número do que você, parece que é a coisa mais forte mesmo, você não tem condições de enfrentar. Primeira coisa, a Bíblia fala, deles não terás medo. Então a primeira lei, você não pode ter medo do problema, da situação que está iniciando, ou é uma luta já que você tem enfrentado já há algum tempo. Por quê? A primeira coisa, o inimigo tem que ser vencido. Primeiro inimigo, o medo. O medo faz a pessoa ver coisa que não existe. Esse é o medo. O medo se apodera da pessoa, a pessoa começa a ver coisa que não existe, problema que não tem. Mas por quê? Por causa do medo. O medo paralisa a pessoa.
O medo faz a pessoa não querer agir. Às vezes você fala com uma pessoa que está com problema, ela prefere fugir, ela prefere desistir. Mas por que ela está tomando essa decisão? O medo. O medo faz a pessoa paralisar-se. Outros fazem com que a pessoa venha desistir. É a melhor opção dela. Primeiro inimigo que a Bíblia fala que você tem que vencer na guerra. Você não tem que ter medo. Não pode ter medo. A palavra de Deus fala que se você vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles, diz a Bíblia o quê? Não terás temor. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da onde? Que te tirou da terra do Egito, Ele está contigo. Então, a primeira coisa que você tem que vencer é o medo, é a insegurança. Há muito tempo atrás, eu até comentei aqui, tinha uma vizinha nossa, que ela tinha primeiro era doceria, então todo mundo ia comprar doce lá. E aí ele mudou de ramo, ele foi lá e montou um salão de cabeleireiro. E ele cortava cabelo de homem, de mulher, antigamente era assim. E essa senhora era muito centrada, uma mulher muito abençoada. Ela ensinava órgão na igreja, pra você ter noção, pessoa muito conhecedora da palavra. Mas teve um dia que essa mulher saiu de casa, ela viu a vizinha lavando a calçada de casa. O demônio conseguiu colocar no coração dela que o marido estava olhando para ter um caso com a vizinha lá do outro lado. Olha que coisa. E dali então não teve mais. Essa mulher entrou dentro de casa, ela pegou um monte de jornal e colocou na frente do salão de cabeleireiro. Ninguém podia entrar mais. Dali para frente foi um inferno na vida da mulher. Porque ela começou a colocar na cabeça dela que o marido estava atraindo ela. Falou, pastor, não tem nada. Eu estou com essa mulher há anos. Nunca tive caso nenhum. A vizinha do outro lado teve um problema lá com o marido. Mas foi uma coisa do demônio mesmo. Que aquele entrou no coração dela e ela começou a viver debaixo de um medo. Então ela estava em casa, aí vinham os pensamentos na cabeça dela que o marido dela estava fazendo alguma coisa errada. É demônio. A guerra, ela precisa ser travada da maneira certa. Por isso que eu vou repetir o versículo de novo. Primeira coisa, quando saíres a peleja, você está enfrentando uma guerra contra teus inimigos. Não sei quais eles são. E você vir cavalos, carros e povo maior em número do que tu, diz o que é a palavra? Deles não terás temor. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou lá da terra do Egito, da escravidão, Ele está contigo. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela começa a ser tomada pelo medo, por uma insegurança, e ela começa a falar, eu nem vou tentar, porque o medo tem a mesma força da fé. A fé traz a certeza, o medo também. A pessoa passa a acreditar que a situação dela não vai mudar. O que é isso? É o medo. E Deus não nos deu espírito de medo. Segunda coisa que a Bíblia ensina aqui, sobre o Deuteronômio 20. Ele fala que na época de Isaac semeou na terra, e a Bíblia fala que ele colheu 100 vezes mais. A terra era boa? Não. Tudo que plantava não colhia. A Bíblia fala que ele enfrentou uma fome pior do que na época de seu pai Abraão. A terra não plantava, a terra não produzia nada. Mas quando Isaac ouviu a voz de Deus, ele não teve medo de voltar e falar, eu vou ficar nessa terra. Porque ele estava fugindo para o Egito. Deus disse, não desça ao Egito. Fica na terra. Fica nessa terra que eu vou te abençoar. Ele foi abençoado? Deus mudou a terra? Deus deu uma semente especial para ele? Não. Era a mesma semente, era a mesma terra. O que mudou foi a bondade de Deus, foi a bênção.
Então, se Deus está com você, ainda que você venha olhar, porque parece que a dificuldade, cada dia que passa, está aumentando. E você não sabe nem onde procurar, né, uma saída. Meu irmão, o Senhor que te tirou lá da terra do Egito, do mundo, Ele está contigo. A primeira coisa que você tem que colocar no coração nessa guerra é a lei. Se você fizer diferente, Deus não vai te abençoar. Então, a primeira coisa que você tem que vencer, o medo. O medo paralisa as pessoas. O medo faz a pessoa achar que as condições que ela tem não é o suficiente para Deus dar a bênção para ela. Lá em 1 Samuel, vamos ver lá, 1 Samuel 14:6. Eu estava conversando com um amigo ontem e fala sobre Jonatas. Jonas estava enfrentando uma guerra, só estava ele e o pajem, que carregava as armas com ele. Ele teve que enfrentar um exército. E só dois, imagine 2 homens para lutar contra um exército. Ganha? Ganha a batalha? 2 pessoas contra um exército. Mano a mano já é difícil, né? É ou não é? É difícil, irmão. Você lutar contra uma pessoa não é fácil, não. A pessoa pode ser até menor que você, mas é difícil, você vai ter que usar de força. Agora você imagina lutar contra um exército. Isso é um erro que nós cometemos aqui, na terra. Nós que somos de Deus cometemos um erro, porque nós começamos a achar que Deus ele só vai abençoar se eu tiver condição. Não, Deus ele não precisa da nossa condição, Ele precisa da nossa fé. Não importa se você está enfrentando uma luta grande ou pequena, se você tem pouca condição ou muita condição, o que vai valer é a sua fé. Em 1 Samuel 14:6 diz assim, presta atenção nesse versículo. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas. Ele disse, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós. Você viu onde estava a confiança dele. Ele ia passar no meio de um exército e ele disse para o rapaz que estava com ele, vamos passar. Porque o Senhor operará por nós. Deus vai estar conosco. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar. Com quê? Com muitos ou com poucos. Então a gente começa a medir muito se Deus vai operar ou não, se tal coisa pode ser resolvida ou não, porque nós olhamos para a nossa condição. E o Jonatas, ele tinha um esclarecimento muito grande, que talvez nós não temos. Ele disse, rapaz, a gente pode passar no meio desse exército aqui, porque Deus vai operar um milagre por nós. Porque para Deus livrar, não importa se é com muito ou se é com pouco. Depende se você está com Deus, irmão. Se você está bem com Deus, se a sua fé está firmada com Deus, não importa se o problema é muito sério, é muito grande. Tem gente que fica até desesperada. O senhor não está entendendo, pastor. O problema é sério. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é câncer. Ô, irmão. Podia ser um problema que o médico falou, você está desenganado pela medicina. O que é para Deus, irmão? Não importa se o problema é grave, se é alguma coisa simples. Para Deus livrar, não importa, não tem impedimento. Quem está entendendo? Mas quem coloca o impedimento somos nós. É o medo. É a insegurança. Então, na guerra, você não pode lutar com medo. Primeira coisa que você tem que vencer. É uma lei. Se você luta com medo, Deus não pode te dar o direito da vitória. Por quê? Porque Ele já está dizendo, olha, quando você sair a peleja, quando você sair a uma guerra, e você observar que o seu inimigo é muito maior do que você, tem mais condição de derrubar, de vencer você, não, mesmo assim não tenha medo. Porque o Senhor que te tirou da terra do Egito, lá do mundo, quando você estava perdido, Ele está contigo. Não importa, não tem impedimento, irmão. Deus operará por nós, para nos livrar, porque não tem impedimento. Ainda que seja com pouco ou com muito, para Deus não é importante isso.
O que importa para Deus, aonde está a sua confiança. Segunda coisa que nós aprendemos aqui em Deuteronômio, lá em Deuteronômio 20. Primeira coisa, vencer o medo. Segunda coisa, você precisa colocar no seu coração que Ele vai guerrear as batalhas por você. Aí o texto diz assim: e será que, quando vos achegares à peleja, então você decidiu ir para a guerra? Você decidiu lutar contra aquilo? Você crê que Deus pode te abençoar, então pode ir, não tenha medo, porque Deus vai ser com você. Agora, quando você chegar à peleja, olha a orientação de Deus. O sacerdote adiantará e falará ao povo. Então, a segunda lei, as pessoas precisam aprender a ouvir a voz do pastor, que é homem de Deus, que vai entregar a palavra de Deus para você. Existem pessoas que elas não têm uma direção. Não importa se você está na igreja há 20 anos. Tempo de igreja não muda nada, irmão. Tem muita gente que está muito tempo num lugar e nunca muda. Então não adianta você, às vezes a pessoa começa a colocar o tempo de igreja, não, porque eu conheço muito a Bíblia. Não, você precisa conhecer a revelação de Deus. Que às vezes a gente lê uma coisa 1000 vezes e a gente não tem o entendimento daquilo. Depois de muitos anos a gente vai ler aquilo lá e Deus vai lá e esclarece para nós de uma outra maneira. A pessoa fala, nunca entendi isso aqui. Toda vez que eu li isso aqui, nunca entendi. Então, quando você chegar à guerra, à peleja, então espera, o sacerdote vai falar com você. Versículo 3. E diz-lhes, ouve, ó Israel, hoje vos achegueis o quê? A peleja, a guerra contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o quê? Que não se amoleça o vosso coração. Não temais, não tremais, e nem vos atemorizeis diante deles. Então a segunda coisa, você tem que esperar um homem de Deus dar uma direção e que o seu coração não amoleça. Tem gente que é muito mole, irmão. Quem já comeu Maria mole? Tem gente que é mais ou menos igual. Tem gente que não pode ver um problema, não pode ver uma má notícia que já amolece. Não, a Bíblia fala que você tem que ser firme. Que Deus já provou, Ele já confirmou que Ele é contigo. Mas você precisa saber como guerrear. Você chegou diante da peleja, o que eu faço agora? Você precisa ouvir a direção do homem de Deus. Segundo, quando diante da peleja, da guerra, você não pode ser mole, você tem que ser uma pessoa firme. Você não pode temer, nem tremer, nem se atemorizar diante do problema. Versículo 4. Pois, por que não tenho que ficar atemorizado, assustado? Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos. Para o que também? Para salvar-vos. Então Deus está garantindo que nessa peleja, nesta guerra, o Senhor vai com você. Então você não precisa amolecer o coração, pastor. Tem coisa assim que, quando eu vejo diante dos meus olhos, eu dou até tremedeira, eu fico preocupado. Será que vai dar certo? Meu irmão, o Senhor vai com você. Primeira coisa, vença o medo. Porque Deus garante a você, ainda que você olhar e parece que o inimigo é maior do que você, tem mais condição que você, para Deus livrar não tem impedimento, com muito ou com pouco. Segundo, quando você chegar diante da peleja, aprenda a ouvir as orientações do homem de Deus. Não fique atemorizado, assustado. Não fique com medo, porque o Senhor é que vai contigo para você pelejar contra a batalha, contra os seus inimigos. Versículo 5, vamos ver agora. Está esquentando. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, aqui que está o negócio. Aí adiantou-se. Qual que é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Foi feita uma pergunta, não foi? Então, a batalha já estava bem avançada. O povo já estava se fortalecendo na presença de Deus. Eles já acreditavam que não importava qual era o inimigo que estava enfrentando. O
Senhor era com eles. Avançaram um pouquinho mais, e aí eles entenderam. Espera aí, eu não posso tomar um passo, preciso de uma informação, preciso de uma direção do homem de Deus. Eu não posso ficar atemorizado, assustado, porque o Senhor vai conosco. Mas quando chegou nessa parte, Deus não conseguiu aprovar todos. Porque a pergunta foi, vem cá, antes da gente ir para a batalha, vamos conferir aqui se todo mundo está preparado. E aí a pergunta foi, tem algum homem aqui que edificou uma casa e ainda não consagrou, ainda não desfrutou, ainda não se mudou para esta casa? Alguns levantaram as mãos. Eu ainda construí uma casa, sou eu. E o que a palavra de Deus mandou fazer? Vá e torne sua casa. Você não pode ir para a guerra. Se você for para a guerra, você vai morrer. Você vai perder a batalha. Ninguém pode enfrentar uma guerra com o coração dividido. Tem muita gente que está muito dividido, ainda não está firme com Deus ainda. E pessoas divididas, elas não tomam decisões. É o plano B, né? A pessoa começa a dizer, se isso aqui não der certo, eu vou fazer isso aqui. Não, Deus não está nesse negócio. Tem muita gente que faz isso. Porque Deus diz, se você for para a guerra com a sua mente dividida, preocupado com outras coisas, você vai morrer. Deus disse, você não pode ir para a guerra. A pergunta foi, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Alguns levantaram a mão e disseram, eu ainda não consegui não. Ele disse, então volte para sua casa. Para que porventura não morra na peleja e algum outro o quê? Não tem como. Imagina a pessoa numa guerra, mas a cabeça dela está em outro lugar. Essa pessoa vai ser atingida facilmente. Essa pessoa ela vai correr na hora do perigo, ela não vai. Então, qual foi a orientação de Deus? Se tem alguém que está com o coração dividido, não serve para ir para a batalha. Ninguém com o coração dividido consegue receber a vitória de Deus. Aí continuou dizendo, versículo 6. E qual é o homem? Aí foi diminuindo o número de pessoas. Deus garantiu no início a vitória para todos, não foi? Olha, se você vê inimigos maior do que você, maior em quantidade, não tenha medo. Porque o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Aí depois começou a falar, ó, fulano, ele ouviu a palavra de Deus, a promessa, e ele estava atemorizado, ele está melhorando. Porque ele sabe que o Senhor vai conosco. Mas quando começou a averiguar, pessoas que estavam com o coração dividido, muitos foram reprovados. E aí perguntou de novo, versículo 6, e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Irmão, toda pessoa que começa uma coisa, ela quer ver, desenvolver aquilo, não é verdade? Ela quer desfrutar, não quer? Mas aí chegou o momento da guerra. Ele disse, mas se eu for para a guerra, acho que eu vou morrer. Ele estava com a mentalidade completamente dividida. Uma hora cria, outra hora não cria. Deus não pode abençoar. E a pergunta foi, qual o homem que plantou uma vinha aqui e ainda não logrou fruto dela? Levantaram a mão. Eu plantei, eu estou na expectativa aí de colher. Foi, então você não pode ir para a guerra. Vá, torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro alogre. Você não pode ir para uma guerra com o coração dividido. Se você tem dúvida de alguma coisa, é melhor você não fazer. Porque Deus ele só pode acompanhar uma pessoa que vai pela fé. Não é isso que a Bíblia fala? O meu justo viverá do quê? Da fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Tem pessoas que elas são muito cismadas, elas vão fazendo as coisas, mas elas não vão confiantes 100%. Qualquer mudança aí, a gente está falando de pessoas doentes aí, qualquer mudança no diagnóstico, ela já muda o pensamento.
Deus disse, você não pode enfrentar essa guerra ainda. Mesmo que Deus vá lá e confirme para você, eu sou contigo. Quem tomou posse dessa palavra? O Senhor é. Mas se você for para a guerra, sem uma direção de Deus, sem estar ciente que o Senhor vai com você, não importa se o problema é grande ou pequeno, Deus livra com pouco ou com muito, não importa. É só confiança. Mas se você está com o coração dividido, Deus não pode te abençoar. Infelizmente. Porque na hora que você estiver na guerra, a sua mente não vai estar focado 100%. E às vezes você vê pessoas fazendo as coisas sem uma direção de Deus. Muito dividida, sem ter a certeza da vitória. Eu vou ler até o versículo 8, vamos lá. E qual o homem? Aí foi perguntando. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Imagina um camarada ir para a guerra poucos dias antes de casar. Quer dizer, ele vai para a guerra pensando na mulher, né? Ele vai morrer, não vai? Ele está dividido. Ele não está 100% focado naquela guerra. Ele disse, qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Levantaram a mão. Ele disse, vá, torne você também para sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Versículo 8. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso? Não era só quem tinha assuntos não, hein? Muitos não puderam ir para a guerra porque tinha outros assuntos também. Eles não estavam 100% focados na guerra. Eles estavam divididos. Tinha outras coisas que eram prioridade. A gente vê nesse tempo agora do frio. Eu estava falando com o irmão aqui. Se duvidar, hoje a gente vai me ligar e dizer, pastor Valqueiro. O senhor viu como que estava? Você viu a neblina? Quase não dava nem para enxergar. Pastor Valqueiro, eu falei, olha, eu olhei para o céu e falei, Deus, o Senhor me perdoa. Pastor Valqueiro, hoje eu não vou. Eu vou assistir o pastor Jaime aqui pela televisão, viu? Aí eu até brinquei com o irmão, dá vontade de falar assim, isso mesmo. Chega amanhã, segunda-feira, não vai trabalhar não. Fica na sua casa. Não saia de casa. Porque as desculpas são muitas. O que eu estou pregando para você, sabe por que tem gente que às vezes está dentro da casa de Deus e não vence a batalha? Por causa disso. Alguns acham que aquilo que tem não é suficiente, a pessoa já até abandona a batalha no meio do caminho. Eu nem vou continuar, porque não vai dar certo. A batalha está perdida já. Do jeito que está, não adianta. Fazer o quê, né? Tem que me conformar. Tem gente que é assim. Mas Deus livra com muito ou com pouco? Não importa, irmão. O importante é você saber, é ter a certeza que Deus está com você. Isso é o mais importante de tudo. Que não adianta você ter muito. Na época da pandemia, tinha gente que tinha muito dinheiro. Tinha gente que pagava por dia 240 mil reais por dia para sobreviver e não sobreviveu. Na época do Covid. O camarada pagava lá. Comprou uma máquina e começou a filtrar o sangue e tal. 240 mil reais por dia. Você sabe o que é isso? Fez um tratamento, se não me engano, durante 15 dias para sobreviver e não sobreviveu. E tinha gente que não tinha nada. Mal tinha dinheiro para comprar o remédio que o médico passava no posto. E Deus salvou. Então, cuidado para você não começar a se basear que Deus vai te livrar, porque você tem muito. Meu irmão, Deus livra com muito ou com pouco. O importante é você saber que Deus está com você. Vença esse medo. Estou voltando, estou recapitulando, porque tem gente que talvez não pegou ainda. Se você, aí você decidiu ir para a peleja, escute a orientação do homem de Deus, é muito válida. Eu não preciso de pastor. Só não precisa de pastor quem não é ovelha. Quem não é ovelha realmente não precisa de pastor mesmo não.
Porque só uma ovelha que precisa de pastor. Quem não é ovelha, não precisa de um pastor, né? Tem animal que anda sozinho, né? Não precisa de cuidador, mas a ovelha precisa. Fora isso, pode seguir sozinho. Mas aí começou a seleção. Estou voltando à seleção novamente. Se você for para a batalha, com o coração dividido, colocando outras prioridades, você vai perder essa batalha. Se você não colocar Deus como prioridade na sua vida, como eu estava falando do frio, tem gente que coloca outras prioridades. Se tem um churrasco, não falta. Se tem culto, falta. Se tem um almoço em família, nunca pode faltar. É sagrado, mas na igreja falta. São prioridades. Se o mau tempo impede da pessoa vir para a igreja, vai impedi-la de ir para o céu também. E aí começou a seleção. Ó, quem está com problema tal, então é melhor você não ir. Fica na sua casa, porque se você for, você vai morrer na peleja. Mas esse último aqui é pior ainda. No versículo 8 ele diz: e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem aqui no nosso meio que é medroso e de coração tímido? Quem aqui no nosso meio aqui que está indo para a guerra, mas está com medo? Está apavorado? Está com o coração tímido? Está intimidado diante do que vai enfrentar? Isso porque Deus já tinha falado para todo mundo várias vezes que Deus estaria operando o livramento por eles. Que Deus estaria com ele. Que ele não era para ficar olhando para o tamanho dos inimigos. Mas teve que perguntar: tem alguém aqui que ainda está com medo? Aí levantou a mão. Aí disseram: vá para casa. Volte para sua casa. Não vá para a guerra. Vá para casa, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com seu coração. Deus não pode dar vitória com pessoas que têm medo, com pessoas que estão com o coração dividido, e que mesmo diante de toda a aprovação da palavra de Deus, ainda continua ainda inseguro. Deus não pode dar a benção. Mas tem gente que ela se apoia muito naquilo que ela tem. Eu estava falando com um rapaz que a vida não é justa. A vida não é justa. Se você espera alguma coisa dessa vida, esqueça. Pastor Valquir, que injustiça. Trabalhei anos e anos, pastor, por uma pessoa. Dei a minha vida, dediquei a minha vida. O senhor acredita, pastor, que na hora que eu mais precisei, e quem disse que um homem é justo? Quem disse para você que a vida é justa? Se você espera alguma coisa dessa vida, esqueça, irmão, você vai ficar muito decepcionado. Não espere nada de família, não espere nada dos homens, não espere nada desta vida. A única pessoa que é justa é Deus, irmão. Só Deus. E se você se baseia naquilo que você tem, Deus não pode te abençoar. Um erro que nós cometemos, você vai ver, está lá em Tiago, vamos ver lá. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13. É um ditado popular, que às vezes nós da igreja, às vezes até repreendemos quando alguém fala. Que nós aprendemos, até no curso fé a gente aprende. Se alguém chega para você e fala assim: fulano, eu estou pensando em fazer um negócio, estou pensando em comprar um carro, eu estou pensando em comprar uma casa, mas se Deus quiser, o que você faz na hora? Quando alguém fala isso para você, o que você fala? Deus quer. Não é assim que a gente fala? É ou não é? Mas por que essa frase se espalhou no mundo? Por quê? Porque é um ditado popular. As pessoas lá fora falam muito. Fala: se Deus quiser,
Não é assim que ela fala? Se Deus quiser, eu ainda vou comprar uma casa. Não é assim que ela fala? Se Deus quiser, é certo ou errado? Tudo aquilo que você planeja, Deus quer? Hã? Por isso que tem que ler a Bíblia. Vamos ver, porque alguns ditados populares estão na Bíblia. E foi colocado por um motivo. Porque às vezes a pessoa ela faz planos e ela acha que Deus, tudo que ela pensa, Deus tem que assinar embaixo e pronto, acabou. Deus tem que aceitar tudo. Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes Deus muda planos, irmão. Muda ou não muda? Vamos ler isso aqui porque achei interessante compartilhar. E diz assim, eia! A primeira é o título. Como está o título aí na sua Bíblia? Deixa eu pegar junto com você aí. Ah, mas vocês ficam falando muito baixo, parece que está fazendo fofoca. A falibilidade dos projetos humanos. Essa palavra falibilidade é que os projetos dos homens têm falhas. Os nossos projetos não são perfeitos. Às vezes a gente faz planos e às vezes Deus não permite, por quê? Porque tem falha. Vai ter prejuízo lá na frente e graças a Deus que muita coisa que a gente planejou não deu certo, porque senão a gente ia quebrar a cara. Deus não quis. Quem já teve coisa assim que você planejou e Deus não quis? Deus não quis. E graças a Deus. Provavelmente você orou a Deus e falou, Deus, mas eu estou apresentando isso para o Senhor. Mas se não for da tua vontade, quem ora assim? Se não for da tua... Quem ora assim? Tem gente que não ora. Você ora, tem que dar certo, né? Vai. A gente tem que falar, Deus, se não for da tua vontade, que não aconteça. Se o Senhor perceber que é uma cilada, Senhor, então o Senhor me livra. Então vamos agora, vamos ler aqui. E diz assim, eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano. Contrataremos e ganharemos dinheiro. Planos, né? Ó, vou te avisar um negócio, viu? Não sei se hoje ou amanhã, mas eu vou em tal cidade, vou ficar lá um ano. É decisão da pessoa. Vou mudar de cidade, vou mudar de casa, vou mudar de igreja. Vou passar um ano. Vou ficar lá um ano. E lá eu tenho planos assim que eu vou dar certo. Eu vou contratar, vou vender, vou ganhar dinheiro. Olha o 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tem gente que faz planos, mas ela não coloca isso na mão de Deus. Porque ela olha para a condição dela, não, eu vou fazer, eu gostei. Tem uma ideia aqui boa, eu vou fazer. Não ora. Não apresenta aquilo diante de Deus, porque 1 Timóteo, capítulo 2:1, a Bíblia fala, antes de tudo. Antes de tudo. Ó, ademoesto-te, pois, que antes de quê? O que é antes de tudo? Fala antes de tudo para você ver. O que é antes de tudo? Que eu falo uma coisa, a pessoa vai lá e repete. O que é antes de tudo? Irmão, qualquer decisão que você for tomar. Que a pessoa vai lá, ela contrata, ela conversa, ela assina papel. Depois ela vai orar. Deus, eu estou apresentando aqui para o Senhor, que dê tudo certo. Mas vem cá, você já começou já sem Deus? Né? Você não fez, você não apresentou a Deus, você não orou a Deus. Irmãos, até para fazer uma viagem, às vezes você tem que orar. Ah, lá vai o pastor, já está colocando cal no negócio. Não é não. Às vezes você tem que orar a Deus, irmão. Até quando for fazer uma viagem, sem orar, está à tua vontade? Quem gosta de viajar aqui?
Eu gosto também. Eu tenho uma raiva, as pessoas vêm pedir oração, que diz que vai viajar e não me leva. Mas tá bom. Me leva também, né? Fala, pastor, eu vou viajar, inclusive quero levar o senhor. Mas ninguém fala. Mas, brincadeira, viu? Mas viajar é bom, né? Quem tem uma viagem programada aí? Quero ver orar agora. Senhor, eu vou viajar, mas se não for da tua vontade, que o Senhor não deixe. O Senhor oraria? Pastor, eu vou ficar muito triste se não desse certo. Verdade, não é? Pastor, eu vou ficar muito arrasado. Pastor, nem fala uma coisa dessa, é a viagem de férias da minha família. Mas tem viagem já que eu vi. Não tem viagem que a pessoa faz e não volta mais. Uma vez eu preguei sobre isso, olha só, eu preguei e era uma viagem de passeio de uma família. Na verdade, um senhor, ele ia viajar e iria comprar naquela data, daquela empresa. Mas antes de ir, ele foi lá e fez uma oração: Senhor, se não for da tua vontade essa viagem, que o Senhor não me deixe ir. Eu quero muito isso, o Senhor sabe que eu quero ir. Eu estava me programando para isso, mas se não for da tua vontade, não deixa, Senhor. Irmão, quando ele chegou no Quiché, não tinha passagem. Para aquele dia, aquela hora que ele queria. Só tinha para outro dia. Ele disse, tá bom. Não vou ficar chateado, porque eu orei. Aquele ônibus que ele ia pegar, sofreu um acidente e morreu todo mundo. Tem pessoas, irmão, que se cadastram para desastre, porque não faz as coisas certas. Primeira coisa que você tem que conferir: eu estou firme com Deus, eu estou confiante para ir para essa guerra? Para tomar uma decisão, Deus está comigo? Você tem que verificar. Não fique fazendo planos sem antes colocar Deus na coisa. Volto a dizer, a vida não é o quê? A vida não é justa. As pessoas fazem plano porque hoje ou amanhã vou para tal lugar, vou fazer isso, vou passar um tempo, eu vou fazer assim. Aí a Bíblia fala o quê? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá o quê? Amanhã. Porque a vida, que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco e depois o quê? Desvanece, desaparece. Continua. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser. Por isso que é um dito popular, né? Por isso que muitas pessoas lá fora falam, se Deus quiser. Não é que ela não tem falta de fé, porque essa pessoa está querendo colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Por isso que está na Bíblia. É a minha vontade, mas que prevaleça a vontade de quem? A Bíblia fala, então, em vez de você ficar fazendo um plano, eu vou fazer tal coisa. Opa! Antes de fazer as coisas, porque, meu irmão, a gente não sabe quando a guerra vai estourar, sabe? Não sabe. Não sabe que hora que o problema vai se apresentar, a gente não sabe. Em lugar de você ficar falando, vou fazer isso, se Deus quiser. Às vezes a gente não fala isso porque a gente acha que é falta de fé. Mas a Bíblia está ensinando. Ao invés de você ficar fazendo planos, ele diz, mas você tem que dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Cuidado para você não fazer plano. Você já viu pessoas que estavam no auge da sua fama? Eu lembro de um apresentador de televisão, Tiago Leifert. Quem já ouviu falar desse rapaz? Ele estava na Globo, ele estava no auge. Rapaz, ele era conhecido, ele estava vivendo o maior momento da vida dele.
Chegou um dia que ele olhou para o olhinho da filha assim, e ele viu uma manchinha no olho da filha. Ele falou, amor, você viu o olho da nossa menina aqui? Ela falou, não. Olha isso aqui, vamos levar no médico? Eu achei estranho. Quando levou era um câncer agressivo. Teve que parar tudo. Tudo que ele estava fazendo. Todos os planejamentos que ele fez. Todos os planos que ele fez. Teve que parar tudo. O rapaz sumiu da televisão. Teve que parar tudo para cuidar da filha. Porque de repente, acordou, estava tudo bem a família, criança pequenininha. Estava vivendo um auge da vida. No outro dia, quando acordou, apareceu um problema. Você vê como que são as coisas? E a gente vê isso direto, irmão. Cantores, é que a pessoa está no auge, não já viu? A pessoa está no auge, vivendo na fama. Morreu. Aí a pessoa fala, mas como que pode? A pessoa está vivendo o melhor momento da vida dela e de repente, irmão, se a nossa vida não estiver na mão de Deus, não adianta fazer planos, não. É errado fazer planos? A Bíblia fala, o homem pode? Pode, você pode fazer, faça. Mas a resposta vem da onde? Então você tem que lembrar sempre. Faça planos. Você pode fazer, mas lembre-se de colocar tudo na mão de quem? Não vá para uma guerra. Não vai enfrentar a vida sem Deus, irmão. A guerra tem lei. Não viva com medo. Não vive apavorado. Lembre-se da garantia que Deus te dá. Diga amém. Versículo à frente. Vamos ler mais um pouco. 16. Mas agora, não vos glorieis em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é o quê? Porque tem gente que fala, não, eu posso tudo. Eu faço, aconteça. Não tem gente que é assim? Você não me conhece. Tem gente que se fala, isso aí a Bíblia fala, isso não é bênção não, isso é maligno. Não, porque eu sei fazer. Coitado, se Deus não colocar a mão, irmão, ele pode ser uma pessoa muito famosa, ele pode ter condições, ele pode conhecer tudo, mas se Deus não estiver acompanhando, tudo que ele está planejando, pode dar tudo errado. Como eu falei para você, gente que estava com a fama, gente que estava vivendo o melhor momento, de repente, meu irmão, o momento acabou. Começou um tormento, a vida não é justa. Se Deus não estiver presente, porque só Deus pode dar o livramento. No versículo 18 ele diz mais, 17, perdão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Porque quando você sabe que você precisa de Deus, mas vive como se não precisasse, você está cometendo o maior pecado da sua vida. E tem muita gente que faz isso. Inclusive, lá à frente, deixa eu mostrar para você. Lá em Eclesiastes 9:12, lá na linguagem de hoje, eu vou ler. 9:12, Eclesiastes 9:12. É outra versão, então eu não vou esperar você ler, porque é diferente da sua Bíblia. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Ninguém sabe. Você sabe a hora que o problema vai bater na tua porta? Ninguém sabe, eu não sei. Como as aves que caem de repente na armadilha, ou como os peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. A gente não sabe. Se a gente não estiver firme com Deus, olhando para Deus, orando sempre antes de tomar uma decisão, de repente o problema chega e a gente não estava preparado. Irmão, você vai fazer uma viagem. Não, pastor, é pertinho. Precisa orar. Precisa orar. Não, pastor, a gente vai daqui, ó. A gente vai aqui até São Paulo. Não tem que orar, não? Não tem que orar, não precisa, né? Não, pastor, o Waze leva. Eu não vou me perder. O problema não é se perder num trajeto desse, de lá para cá, meu irmão, é a decisão da nossa vida. Às vezes a gente busca Deus, a gente já deixou Deus de lado para muita coisa. A gente
Está na igreja, temos a palavra de Deus, mas achamos que a gente pode coordenar a nossa vida do jeito que a gente quer, que a gente não precisa. Precisa. Precisa ou não precisa? Eu estava falando com meu amigo, um pastor foi trocar o pneu de um carro, furou, ele parou na estrada, aí ele pegou a chave de roda, e aí ele foi bater assim, escapou a perna. A chave escapou, bateu na cabeça dele e morreu na hora. Você viu como que é as coisas? A vida é assim. Uma coisa tão simples que ele vai fazer, se você não tiver, irmão, com a proteção de Deus, uma coisa tão simples se torna uma tragédia na família. Não vá para a guerra sem o Senhor. Siga a lei. Você está indo para a guerra de qualquer jeito, você está enfrentando a vida de qualquer jeito, e de qualquer jeito pode acontecer um problema aí inesperado e você não sabe. Para terminar, que não vou citar para não ficar tão longo, a passagem fala de Acabe. Acabe, Deus perguntou, acho que dá até para colocar. A irmã vai colocar o versículo lá. Eu sempre falo, quando a pessoa não ora, a vida dela é decidida ou por homens ou pelo diabo. Escreva isso aí. Quando você não ora, você coloca a decisão da sua vida na mão dos outros. Pastor, o senhor acredita que fulano de tal decidiu me mandar embora? Você não orou? Porque tem coisa na nossa vida, irmão, que pessoas podem tomar decisão, não pode? Pode ou não pode? Tem gente que tem poder, irmão, sobre nós. Tem gente que tem autoridade sobre você. Se tomar uma decisão, se a pessoa olhar para você, vou tomar uma decisão agora. Acabou. E você não tem o que fazer. Vai ter que fazer? Você não tem o que fazer. Outra pessoa que pode tomar uma decisão é Satanás, irmão. A pessoa que não ora a Deus, a pessoa que não coloca a vida dela para que Deus venha controlar, ou homens ou os demônios podem tomar a decisão na sua vida. Nesse caso não foi nem homem, foi o próprio demônio. O texto diz assim, 1 Reis 22:30. Não, é antes, aí já é a última parte. Deixa eu ver se é isso aí. É o que eu coloquei aqui, 19? 22:19. O texto diz assim, Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e outra à sua esquerda. Então o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? Deus perguntou. Quem é que vai enganar Acabe para que ele vá para tal lugar e lá aconteça a morte dele? Um sugeria uma coisa e outro, cada um falava uma coisa. Eu acho que pode acontecer isso. Até que finalmente, marque isso na sua Bíblia, um espírito. Nós estamos lendo no Velho Testamento, hein? Um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. O demônio saiu e disse, um espírito saiu diante de Deus e falou, eu vou fazer. Eu vou enganar ele. E Deus perguntou, de que maneira? De que maneira você vai fazer isso? Calma. Volta. De que maneira você vai fazer isso? Perguntou o Senhor. Como que você vai fazer isso? E o demônio falou. E ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Que não falava a palavra, falava para agradar os outros. O Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. A Bíblia fala que o rei Acabe disse, eu não morro, eu tenho uma ideia muito boa. Eu vou me disfarçar aqui de soldado, vou ficar no meio do soldado, ninguém vai me encontrar. Ideia boa, né?
Ele ia colocar roupa de soldado, ia ficar no meio lá de milhares de homens. Quem é que conseguiria? Porque o alvo do exército inimigo era Acabe. Ele disse: quero ver quem me pega. Esse plano aqui, esse plano é infalível. Eu vou fazer assim, 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 e eu vou sobreviver. Impossível morrer. E ele estava lá, escondido, no meio de um monte de soldado, disfarçado de soldado. O soldado do outro lado, ele começou a brincar assim com a flecha, sabe? Sabe como uma pessoa começa a fazer um teste? De repente ele fez isso aqui, entesourou, diz a Bíblia, o arco, na sua simplicidade, sem querer, querendo. Quando ele fez isso aqui, a flecha escapou do arco. E ela viajou, irmão. Ela passou por um soldado, passou por outro. Se você acertar aonde essa flecha pegou, eu te dou um café na saída. Quentinho ainda por cima. Quem que você acha que pegou? O Acabe. Irmão, o camarada estava vestido de armadura, mas foi tão certeiro, se fosse programado não tinha dado tanto certo. Mas quem tinha avisado antes que ele ia morrer? Não ouvi. Olha como as pessoas estão desatentas. Quem falou que ele ia morrer? O Espírito. O demônio falou: eu vou matar ele. Irmão, eu servi os Espíritos há muitos anos. E às vezes o demônio programa, mas o demônio só faz isso quando uma pessoa está desprotegida. Quando a vida da pessoa não está na mão de Deus, o demônio vai lá, programa, faz e acontece. Vamos colocar a nossa vida, a nossa família na mão de Deus hoje. Porque a única coisa que pode nos proteger, nos guardar é Deus, irmão, na guerra. Você está enfrentando uma guerra? Deus hoje garantiu para você, se você pode ir, não fica olhando para a situação que está acontecendo, porque Deus dá o livramento e não há impedimento, com pouco ou com muito. Vai na confiança, porque Deus é contigo. Não vá dividido. Vá para a guerra com a confiança em Deus, não em você. Cuidado, você fica fazendo um monte de plano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Deus fala, você fica se gloriando que você vai fazer e acontecer, e essa glória que você tem é maligna, é perversa. Porque é o único que pode fazer com que o dia de amanhã seja abençoado é Deus. Você não sabe o dia de amanhã, você não controla a vida. Mas se você não ora, Satanás ele age. Se você não trazer Deus, meu, para cuidar de você, é o demônio que vai fazer a obra. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Senhor Deus, esta palavra que eu entreguei para o teu povo hoje, Senhor, foi a meditação que eu tive com o Senhor, com a tua palavra. Tem muitas pessoas fazendo muitos projetos aqui, Senhor. Pessoas, meu Pai, que se programaram para fazer tantas coisas e esqueceram, meu Deus, da coisa principal, de colocar o Senhor nesta batalha. Tem gente, Espírito Santo, que talvez, meu Pai, usou somente da sua sabedoria. Eu vou fazer tal coisa, vou viajar, vou comprar, vou vender. Senhor, não é pecado viajar, não é pecado comprar, não é pecado vender. É pecado a gente saber que existe o Senhor que nos guarda, que controla toda a nossa vida, e não trazemos o Senhor para a batalha, para a nossa vida, para as nossas decisões. Tem gente, meu Pai, que está preocupada na guerra que está travando, porque ainda não trouxe o Senhor para a batalha. Mas hoje, essa pessoa está fazendo, é você. Sim, eu estou sendo usado por Deus para falar para você. É você que está enfrentando a guerra da saúde,
da enfermidade, travando uma batalha física, travando uma batalha espiritual, judicial. Você está enfrentando uma grande batalha. Algumas coisas estão na mão de advogados. Você está travando uma grande batalha judicial. Mas você tem medo. Tem dia que você acorda pensativo, pensativa, mas você está dividido ainda. Você ainda não está confiante, porque a palavra de Deus fala que aquele que crê não foge. Aquele que crê é confiante. Acredita no dia de amanhã, não fica preocupado com o dia de amanhã, porque sabe que Deus está na batalha. Traga Deus para essa batalha, porque Deus lhe deu a palavra hoje, que quando você sair para essa guerra hoje, quando você sair para enfrentar, encarar essa situação que você está vivendo, ou decisões, não tenha medo, porque o Senhor que um dia te tirou do mundo, Ele está contigo. Não fica olhando para o tamanho, para a situação que se agravou, ou para as coisas que pode piorar, porque o Senhor está contigo. Tira do seu coração qualquer plano, outro plano que você tenha, outro escape. Coloque Deus na batalha. Se você ainda não trouxe Deus para essa batalha, traga agora. Fala: Deus, eu fiz muitos projetos, planos, mas esqueci de perguntar ao Senhor. Eu não fui perguntar se era a vontade do Senhor. Mas, Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu estou trazendo o Senhor para a batalha agora. Ô Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha estar presente agora nessa viagem que essa pessoa está para fazer. Essa pessoa que se programou, Senhor, que o Senhor esteja, meu Pai, guardando. E o Senhor sabe qual é o melhor. E nós não temos medo de orar dizendo: Senhor, se não for da Tua vontade, se o Senhor, meu Pai, verificar algum risco, perdas, meu Pai, que venha prevalecer a Tua vontade, Pai, a Tua vontade. Que o Senhor não permita que Satanás, meu Pai, venha tomar alguma decisão, como fez com a vida de Acabe. O demônio saiu e disse: eu vou matar ele. E o diabo programou o dia e a hora, e uma coisa tão boba, a vida dele foi ceifada. Senhor, que nem homens, nem Satanás venha decidir a vida de ninguém aqui, Senhor. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, a minha vida, os meus planos, a minha família, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco nas Tuas mãos. Que nenhum homem, nem demônio consiga tomar decisões para prejudicar a mim e aquilo que eu tenho. Diga: a minha vida está nas Tuas mãos. Diga: obrigado, Senhor, e vão